Romanos, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Antes de ler o texto, preste atenção em mim, deixe sua Bíblia aberta aí. Algumas coisas nós precisamos saber sobre Romanos. Quem escreveu Romanos foi Paulo, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, o apóstolo Paulo. Existiu uma igreja em Roma. Mas essa igreja não foi Paulo que fundou. Acredita-se que judeus que estavam no dia de Pentecostes em Jerusalém ouviram e viram aquilo que Deus fez por intermédio dos apóstolos, o derramamento do Espírito Santo. Ali eles ouviram falar sobre o amor de Deus e eles voltaram para Roma. E ali então se inicia uma igreja. Não se sabe ao certo quem iniciou aquela igreja, mas a gente sabe que é uma igreja que tinha tanto gentios quanto judeus. Gentios eram aqueles que não eram judeus. Então havia uma mistura de gentios e judeus ali em Roma. Mas mesmo Paulo não tendo sido ele o fundador da igreja em Roma, ele vai escrever para a igreja em Roma. E a carta aos Romanos, ela é tão importante, ela é um grande tratado de teologia. Martinho Lutero vai chegar a dizer que se toda a Bíblia deixasse de existir, mas restassem Romanos e João, se existisse, toda a Bíblia deixasse de existir, mas permanecesse apenas Romanos e o Evangelho de João, ainda assim, o cristianismo estaria salvo, porque Romanos vai tratar de todo um pouco da teologia. Alguns vão chamar Romanos o Evangelho de Paulo, porque é onde Paulo ensina a igreja de Roma acerca da salvação, da graça, da missão de Cristo, e tudo sobre aquilo que são pontos fundamentais da nossa fé. Paulo vai tratar com a igreja em Roma. Sabendo disso, Paulo vai escrever então o capítulo 6, e eu quero que você acompanhe a leitura comigo, aí de Romanos, capítulo 6. Por acaso, se você não tiver Bíblia, nós vamos projetar o texto, mas se você tem Bíblia aí, acompanhe comigo, tá? Romanos 6, a partir do verso 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Até aí, deixa a Bíblia aberta, nós vamos ficar nesse texto. Quero fazer apenas mais uma oração com você. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor se faz presente nesse culto. Nós te agradecemos pelos louvores, pelas ofertas, mas pedimos, fica conosco nessa palavra. Senhor, fala conosco através da tua palavra.
Pai, que nada e nem ninguém possa roubar ou deixar, ó Deus, que essa palavra penetre no nosso coração. E eu peço ainda, Senhor, que uma vez essa palavra no nosso coração, ela possa trazer mudança, que ela possa causar em nós transformação, que nós tenhamos uma semana, ó Deus, onde a nossa vida está sendo transformada através da Tua palavra, não pela minha palavra, nem pela palavra de nenhum outro, mas pela palavra do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Bíblia aberta, olhe em mim aqui, eu quero conversar com você um pouquinho nessa noite. Quero falar nessa noite sobre viver o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Repita comigo, viva o novo de Deus. Gente, nós começamos o ano de 2020. Tem gente que já está cansado. Conhece alguém? Não erga a mão, não. Não. Né? Tem gente que já cansou do ano, mas nem começou ainda. Então segura a onda que Deus tem muito para fazer ainda. Amém ou não? Tem gente que já quer entregar as pontas. Não entregue, irmão. Deus está com você. Viva o novo de Deus nesse ano. Ontem eu conversava com o irmão, ontem à noite. Aliás, numa janta muito abençoada, porque crente gosta dessas coisas, de jantar, de comer, essas coisas, né? Estava com esse irmão conversando ontem à noite, a gente falando sobre o novo, sobre a busca que o ser humano tem por aquilo que é novo, é ou não é? Esses dias lançaram o iPhone X, né? O iPhone 10, e foi um rebuliço no mundo todo, né? Você que tem muito dinheiro, tem esses iPhones aí, né? Eu não tenho, mas você tem. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém? Então tá bom. E aí teve muita gente que parcelou em 24 vezes na Casa Bahia, mas não foi 6 meses, lançaram o iPhone 11 Pro, né? E aí as pessoas já tinham um jeito de desfazer, né, irmão Hamilton? Do telefone antigo, porque o novo era melhor. E aí hoje você compra uma televisão, e aí você acha que está comprando a melhor televisão que existe. 2, 3 semanas depois vão lançar uma televisão melhor e a sua televisão já não é a melhor mais. E tem gente que vive nesse ciclo vicioso de comprando coisa nova e isso nunca acaba. E o ser humano, ele tem essa vontade pelo novo, esse desejo pelas coisas novas. É ou não é? A tecnologia, ela tem se avançado a cada dia. Ela tem avançado. E a gente fica curioso, a gente quer ter o que é melhor, a gente quer ter o que é mais moderno. O ser humano, ele está em busca daquilo que é novo todos os dias. Eu conversava com esse irmão ontem e falava assim, olha, na verdade ele me falava, ele falou, pastor, a profissão do momento é o TI, tecnologia da informação, é isso mesmo? Né? TI, por quê? Porque hoje tudo está se informatizando. Gente, eu fui na casa do irmão esses dias, ali em Santa Helena, pertinho nosso aqui. Aí, na casa do irmão já está bem complicado já. Você entra, primeiro você está chegando de carro com ele, ele fala para o celular abrir o portão se abre. Aí quando você está chegando perto da garagem, ele dá uma ordem para o celular, as luzes da garagem já se acendem. E aí quando você está entrando na casa, ele dá uma outra ordem para o celular, o ar já vai ligando, a TV já vai ligando, ou se você quiser toca uma música, a casa dele está totalmente informatizada. E assim as coisas é o nosso futuro, aliás, é o nosso presente, né? Mas vai precisar de muita gente para poder manusear tudo isso, né? Suprir a nossa necessidade da tecnologia. Então eu conversava com esse irmão, com o avanço da tecnologia, a necessidade de pessoas que vão estudar para poder suprir a nossa busca contínua pelo novo, pela novidade. E aí, ouvindo também um comentarista, ontem, ele falando assim, falam por aí numa 3ª guerra mundial, e as pessoas se preocupam tanto, mas se houvesse uma 3ª guerra mundial hoje, ela terminaria em um dia, porque hoje você não precisa mais encher navios de homens e ir até o outro país, a tecnologia chega primeiro, e você não precisa de quase ninguém. É aonde nós estamos, é o que nós vivemos o novo a cada dia. Mas o que me preocupa
é que nós deveríamos ter a mesma fome que nós temos por aquilo que é novo, a mesma fome que nós temos por aquilo que é novidade, o mesmo anseio que nós temos por ter algo que é da melhor tecnologia possível. Tinha que haver em nós essa mesma fome pelo novo de Deus em nossas vidas. Tinha que haver no nosso coração um desejo de viver o novo de Deus, assim como nós temos o desejo de viver o novo das coisas que se inventam por aí. É ou não é? As pessoas querem viver uma experiência nova todos os dias, mas muitas delas não querem viver uma experiência nova com Deus. E nós estamos aqui nessa noite para dizer, meu irmão, para você, que Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer que você viva o novo dele, mas preste atenção, não se engane, porque às vezes aquilo que Deus tem, o novo de Deus para nós, não é bem o novo de Deus que nós esperamos. Uma coisa é verdade, para que a gente viva coisas novas, a gente tem que começar a ter novas atitudes, sim, é ou não é? Atitude velha não gera resultados novos. Diga comigo, atitudes velhas não geram novos resultados. E sabe o que eu descobri? Que Deus já tomou todas as atitudes necessárias para que nós possamos viver o novo dele. Deus já tomou todas as atitudes necessárias para que nós possamos viver o novo dele. Quem quer viver o novo de Deus? Pois é, a parte de Deus já está feita. Deus já tomou as atitudes dele para que nós possamos viver o novo dele. Pastor, o que Deus fez? Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Deus enviou Jesus, tomou a atitude de enviar o seu filho para morrer por cada um de nós. Deus, ele nos deu perdão dos pecados. O Senhor, ele nos amou de forma incondicional. O Senhor, ele nos deu salvação através da graça de Cristo. E o Senhor preparou para cada um de nós a vida eterna. Vou voltar a repetir. Todas as atitudes necessárias, Deus já tomou. Todas as atitudes. Então veja bem, viver o novo de Deus não se resume, preste atenção, viver o novo de Deus não se resume em ser abençoado materialmente. Viver o novo de Deus, quando eu digo para você, olha, você vai viver um novo ano em 2020, você vai viver algo novo em 2020, eu não estou dizendo para você que você vai ficar rico, porque talvez você termine 2020 mais pobre do que começou. Quando eu digo para você que Deus tem algo novo para você, eu não estou falando que Deus vai te dar um carro novo ou te dar uma casa nova. Quando eu digo que Deus tem algo novo para você, eu estou dizendo que Deus tem uma vida nova para você. E você vai entender ao longo desse sermão que vale muito mais a pena uma vida nova do que coisas novas materiais. Então veja bem, Deus tomou todas as atitudes necessárias para que nós possamos viver o novo. E o novo de Deus está preparado para que nós possamos viver nele. Vou perguntar de novo, quem quer viver o novo de Deus? Pois é, o novo dele está preparado para você. Já está pronto. Já está pronto. Já está pronto. Diga assim, já está pronto. O novo de Deus já está pronto. Depende da gente agora. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer viver uma vida nova? Você deseja que as coisas sejam diferentes? Porque talvez você entrou aqui hoje e até hoje você tem vivido a mesma coisa. Talvez você entrou aqui hoje e a sua vida tem sido a mesma há muitos anos. Talvez as suas expectativas tenham sido as mesmas há muitos anos. Talvez as suas atitudes tenham sido as mesmas há muitos anos. Mas hoje Deus quer mudar algumas coisas aí. Hoje Deus quer mudar. Então eu quero que você olhe o texto comigo. Para que nós possamos viver o novo de Deus já está pronto. Mas para que a gente possa viver o novo de Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que nós devemos ter é entender a graça dele para as nossas vidas.
Quero que você anote no coração, aí na cadernetinha da vida. A Bia vai colocar ali o primeiro ponto. Primeira atitude para viver o novo de Deus: entender a graça dele. Porque, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nunca houve uma época aonde se pregou tanto sobre a graça de Deus. Mas também eu acho que nunca houve uma época onde as pessoas se confundem tanto daquilo que realmente é a graça de Deus. Se prega muito sobre a graça, mas há muita confusão sobre a graça. As pessoas falam assim: nós não vivemos mais no tempo da lei, vivemos na graça, e muitas vezes não sabe nem o que está falando. Então veja bem, Paulo, no capítulo 5 de Romanos, está fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Paulo está dizendo: olha, através de um único homem, a condenação veio sobre toda a humanidade. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que através também de um único homem veio salvação para todos aqueles que creem. E aí Paulo vai dizer: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Já ouviu esse versículo? Aonde abundou o pecado? Isso, vamos de novo. Aonde abundou o pecado? Já tinha ouvido esse versículo? Sim ou não? Pois é. Termina no capítulo 5 e aí começa o texto que nós lemos. E aí, começa aqui no versículo 1 do capítulo 6. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque Paulo está dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele começa o próximo capítulo perguntando: então a gente vai pecar para que a graça seja maior? E ele vai dizer: não. Então veja bem, o que é a graça? O que é a graça de Deus? Se nós formos traduzir a graça, ou dar uma explicação para a graça, todo mundo sabe essa: graça é um favor imerecido de Deus. É um presente imerecido de Deus. Então a graça, é através da graça que nós somos salvos em Cristo. É através da graça que nós não vamos ser condenados ao inferno. É um favor imerecido. Nós merecíamos ir para onde? Diga: para o inferno. 3 falaram só, né? Nós não merecíamos, irmão, ninguém que está aqui nessa noite, a começar por mim, merecia o céu. Aliás, ninguém merece ainda. Então a graça vem para dizer: olha, você tem um presente merecido de Deus. Você tem um favor imerecido de Deus. Através da graça, vocês serão salvos da condenação eterna. Então o que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça é através dela que nós somos salvos em Jesus. A graça é o que carimba o nosso passaporte para morar com Deus na eternidade. Achei que eu ia ouvir um glória a Deus mais forte. A graça é o que carimba o seu passaporte para você morar com Deus na eternidade, meu irmão. É a graça. Pastor, para que serve a graça? Por que tem a graça? Porque ninguém consegue se salvar sozinho. Viu? Ninguém consegue ir para o céu por mérito próprio. Ninguém consegue se salvar da condenação eterna sozinho. Nada do que eu faço pode me salvar. Ninguém merece o céu. É por isso que existe a graça de Deus. A graça existe porque nós não podemos nos salvar sozinhos. Efésios 2,8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Diga: nós somos salvos pela graça. Mas eu disse que tem muita gente pregando por aí, trazendo um entendimento errado do que é graça. Tem muita gente achando que graça é uma autorização para se pecar à vontade. Tem muita gente dizendo por aí, fala: olha, Jesus já me salvou, a graça dele me alcançou, agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque afinal de contas não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Se eu pecar, Jesus vai me perdoar e está tudo certo. Mas isso não é a graça. A graça, ela não é uma autorização para pecarmos à vontade. A graça, ela não é um meio para que eu possa viver a minha vida sem temor pelos meus atos.
A graça é o que nos salva do pecado. Entenda uma coisa, olhe para mim. Todos nós estávamos condenados pelo pecado. Todos nós, a Bíblia diz que estávamos mortos em nossas iniquidades. Sabe o que a graça fez? Foi lá e nos resgatou. A graça foi lá e te tirou do lamaçal do pecado. A graça foi lá e te tirou da condenação eterna. A sua passagem para o inferno, a minha passagem para o inferno já estava comprada. Sabe o que a graça fez? Foi lá e nos tirou. Então a graça não é autorização para pecar. A graça, ela nos tira do pecado. A graça não é para que eu viva a minha vida de qualquer jeito, não. A graça, ela me autoriza, me qualifica para que eu possa viver uma vida com Cristo. A graça, ela me faz viver o novo de Deus. Então entenda o que é graça. Para de ouvir esses pregadores da internet aí que falam muita besteira. Tem um monte de gente falando um monte de bobagem por aí. Graça, salvação é vida com Deus. Por que eu tenho que entender a graça, pastor? Porque eu entendo que a graça me salva do pecado e eu já estava nele. Eu já estava condenado, então a graça me limpa. A graça limpa a sua ficha suja. E nos coloca com roupas mais brancas que a neve. Essa é a graça. E a maior evidência da graça não é viver pecando e tendo certeza do perdão. Tem gente que acha que a evidência da graça é você poder viver à vontade, pecar à vontade e ser perdoado. Não é isso. Quem é de Deus, a Bíblia diz, não vive pecando. Diga comigo, quem é de Deus não vive pecando. Então a maior evidência da graça não é pecar à vontade. A maior evidência da graça é viver uma vida longe do pecado, buscando santidade e comunhão com Cristo. A maior evidência da graça, põe isso no seu coração, é viver uma vida longe do pecado, mas perto de Deus. A maior evidência da graça é viver uma vida longe do pecado, mas perto de Deus. Essa é a maior evidência da graça. Então, entenda algo, para ser salvo, você não precisa fazer nada mesmo. Jesus já pagou um alto preço. Tem gente que pode pensar, não, pastor, então está colocando alguma coisa a mais para eu ser salvo. Não, para ser salvo nós não precisamos fazer nada. Jesus já fez, mas o salvo, aquele que é salvo, aquele que foi alcançado pela graça, vive para Deus. Vive o novo de Deus. Só quem está entendendo diz amém. Primeiro passo, entender a graça. Deu para entender um pouquinho a graça? Para a gente poderia ficar a noite inteira falando só sobre a graça. Mas se você entender que a graça te tirou do pecado e te faz viver para Deus e não é autorização para pecar, já está de bom tamanho. Segunda coisa que nós precisamos fazer para viver o novo de Deus: morrer para o pecado. Olha comigo aí, versículo 2. De modo nenhum. Versículo 1 fez uma pergunta. Versículo 2 está respondendo: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deixa eu te falar uma outra coisa. Tem um monte de pregador por aí dizendo que a gente não pode mais pregar sobre o pecado. Porque se você prega na sua igreja que o povo tem que lutar contra o pecado, é uma luta que nós não vamos ganhar. E aí vai deixar o crente triste, vai deixar o crente frustrado, vai deixar o crente assim com aquele sentimento de derrota. Então, a orientação de alguns pastores por aí é: olha, não pregue mais sobre o pecado. Você acredita que isso existe? Pois é, existe. Estou falando de coisas para você que eu escutei, falando de coisas para você que eu vi. Olha, pastores, não preguem sobre o pecado, porque ninguém vai vencer o pecado. E o crente da sua igreja vai ficar tristinho. Então não pregue, o crente não vai lutar contra o pecado. Aí eu lhe pergunto, meu irmão,
Quando Jesus começa a pregar, lá em Mateus capítulo 4, ele vai dizer assim: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se Jesus pregava sobre lutar contra o pecado, eu não posso pregar. A igreja não deve pregar contra o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Os profetas do Antigo Testamento pregaram sobre arrependimento. João Batista, que veio antes de Jesus, pregou sobre arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento. Os apóstolos pregaram sobre arrependimento. Como que a igreja não pode mais falar que você deve lutar contra o pecado? E aquela parte do toma sua cruz e siga-me, onde a gente coloca aquilo? Sabe qual que é o grande problema que nós temos visto por aí? As pessoas têm pegado apenas aquilo que lhe convém. Os pregadores por aí têm pregado só aquilo que não vai te ofender. Então, meu irmão, olhe para mim aqui. Você pode sair daqui hoje até ofendido com aquilo que eu vou falar. Você pode sair daqui ofendido, talvez você nem queira me ver, talvez no final do culto você nem queira me dar um abraço, mas não tem problema, eu vou continuar dizendo que eu e você precisamos lutar contra o pecado. O pecado precisa morrer na nossa vida. O pecado precisa morrer na nossa vida. Versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos o que? Vivos para o pecado, é o que está dizendo na sua Bíblia? Na sua Bíblia está dizendo que nós estamos vivos para o pecado? Sua Bíblia está dizendo que nós estamos mortos para o pecado. Então, para que a gente viva o novo de Deus, eu disse que não era nem carro próprio, nem casa própria, eu disse que não era carro novo, eu disse que era uma vida com Deus. Então, para que você viva o novo de Deus, segundo, morra para o pecado. Morra para o pecado. O que é viver o novo de Deus? É enterrar as coisas velhas. Paulo disse assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Olhe para mim, tem coisa na sua vida e na minha vida que a gente precisa deixar para trás. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa deixar para trás de uma vez por todas, para que o pecado morra na nossa vida. Então enterre as coisas velhas, mata o pecado que te assedia. Lá em Hebreus vai dizer que o pecado, ele fortemente nos rodeia. Vai dizer que o pecado tenazmente nos assedia. Então o pecado está aí, irmão, tentando te devorar. Mas você precisa mandar esse pecado embora. Nós precisamos enterrar esse pecado, crucificar o velho homem dentro de nós. Às vezes o velho homem quer ficar vivo dentro da gente. As velhas paixões, as velhas vontades, as velhas desobediências, isso é o velho homem. Às vezes esse velho homem quer nascer de novo. Sabe o que você tem que fazer com ele? Mata ele de novo, crucifica o velho homem. Resista ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, eu tenho que, se eu não puder mais pregar contra o pecado, eu tenho que rasgar metade da minha Bíblia. Então não dê ouvidos para alguns que estão pregando por aí que você é uma florzinha de Jesus e que não pode mais falar sobre o pecado. Viu? Amém? Lute sim contra a tentação e contra o pecado. E aí alguns vão dizer que Jesus já fez tudo e a gente não precisa fazer mais nada. Você já viu alguém dizendo que Jesus já fez tudo e não precisa fazer mais nada? Jesus já fez tudo, meu querido, pela nossa salvação, mas pela vida com Ele existe um preço sim a ser pago. Jesus pagou um preço pela nossa salvação, mas para ter intimidade com Ele a gente precisa orar. Jesus pagou um preço pela nossa salvação, mas para ter uma vida de santidade, a Bíblia diz lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá Ele. Para viver em santidade eu preciso matar o meu pecado todo dia. Eu preciso matar o meu pecado todo dia. Eu preciso matar a minha carne todo dia. E aí vem alguns dizer para mim que eu não preciso fazer mais nada. É só crer. É só acreditar, tá bom. Tem recebido algumas postagens, alguns pastores falam, ó, o máximo que você tem que fazer agora é crer. Se você crer, está tudo certo. Se crer, no sentido de acreditar, fosse suficiente, irmão, até os demônios estavam salvos. Que isso, pastor? Pois é, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Tem muita gente que é crente que nem crê e nem treme.
Então tem muito demônio melhor que muito crente, se a gente for levar por essa ótica. Tem gente dizendo por aí que para você ter uma vida com Deus, para você ser salvo, basta acreditar. Acreditar é preciso, você precisa crer. Mas quando a Bíblia fala de crer, a Bíblia vai muito além do que acreditar. Crer em Cristo e ser salvo, está dizendo de estar com Ele todos os dias. Crer em Cristo e ser salvo é ter uma vida, é viver o novo de Deus, amém? Então vamos lá. Eu não quero que você vá embora sem eu poder falar o que eu preciso aqui hoje. Então, primeiro, vamos lá, Bia, ajuda eu. Primeiro, viver o novo de Deus, entenda a graça de Deus. Segundo, mate o seu. E terceiro, faça parte da nova aliança. Diga comigo, fazer parte da nova aliança. Olha o que diz aí o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim agora. Deixa a Bíblia aberta aí, não fecha não. Jesus morreu por nós. Agora nós morremos por Ele. Vou repetir que você não entendeu. Alguém pode ter escandalizado no meio do caminho. Jesus morreu por nós. Agora nós morremos por Ele. Pastor, quando que nós morremos por Jesus? Começa no batismo. Sabe o que significa o seu batismo? Sabe por que o batismo é tão importante na vida da igreja? Porque o batismo simboliza a morte para o mundo, mas simboliza também um nascimento para Deus. Então, a terceira coisa que nós precisamos tomar como atitude para viver o novo de Deus é fazer parte da nova aliança. Sabe aonde começa a nova aliança? Quando nós cremos no nosso coração. E depois, a segunda parte é quando nós confessamos Jesus com a nossa boca. E quando nós fazemos essas duas coisas, a terceira parte é descer as águas e se batizar. Pastor, para viver o novo de Deus eu preciso me batizar. O batismo significa que você está sendo aceito numa nova aliança. Pastor, então quer dizer que o batismo salva, sim ou não? O batismo não salva, mas o salvo batiza. Entendeu? Pegou aí? O batismo não, mas o salvo batiza. Então deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu abrir uma janelinha. Você que está aqui até hoje, já entregou sua vida para Jesus e não se batizou, deixa eu te fazer um convite. Se batiza. Porque o batismo é uma pública confissão de fé. Aquilo que você já fez no coração, aquilo que você já fez com a boca, você vai externar para o mundo. Então o batismo, ele significa isso. O batismo é a nossa pública confissão. Você está dizendo para o mundo, olha, eu pertenço a Jesus, eu quero viver uma vida nova com Deus. Outra coisa, o batismo é uma ordenança. Então quando eu batizo, eu estou obedecendo. Pastor, mas eu preciso batizar mesmo? Precisa. É obediência, faça parte da nova aliança. Se você já creu em Cristo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você já entregou a sua vida para Jesus, o que está faltando para você batizar? Pastor, o ladrão da cruz não batizou. Alguém pode perguntar, né? Pastor, o ladrão da cruz estava lá do lado de Jesus, não precisou batizar, e Jesus falou que ele estava salvo, só que ele estava morrendo. Se você for morrer amanhã, tranquilo, não precisa batizar não. Alguém quer morrer amanhã? Então, brincadeira, a gente não quer matar ninguém aqui. Faça parte da nova aliança. Faça parte da nova, se aliance com Cristo. A gente não pode mais viver, gente, olhe para mim. A gente não pode mais viver como um conhecido de Cristo. A gente não pode mais viver como um simpatizante de Cristo, não. A gente precisa fazer parte da família de Deus. A gente precisa fazer parte da família de Deus. Se você não faz parte da família de Deus, fique tranquilo. Hoje é o seu dia de tomar essa decisão. Hoje é o dia de você falar assim, eu entrego a minha vida para Jesus. E a partir de hoje eu faço parte da família de Deus. Faça parte da nova aliança. Quer viver o novo de Deus esse ano, sim ou não? Faça parte da nova aliança. Faça parte da nova aliança.
O batismo é para quem entregou a vida para Jesus. Se você não entregou, hoje é o dia de você entregar. Deixa Deus falar no seu coração. Talvez você está sentadinho aí pela primeira vez, pela segunda, terceira vez, nunca entregou a vida para Jesus. Nunca falou as palavras de salvação. Hoje é a noite. Faça parte da nova aliança. Olha comigo o versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quarta coisa que você precisa fazer para viver o novo de Deus: andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Ter uma vida nova. Ter uma vida nova. Jesus pagou um alto preço para que andássemos em novidade de vida. Presta atenção. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, viu? Jesus pagou um alto preço por nós. Jesus pagou um alto preço pela igreja. Então, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você pensar em olhar para trás, todas as vezes que você tomar a decisão de retroceder, todas as vezes que você pensar em fazer a mesma coisa que você fazia antes, você está desonrando aquilo que Cristo fez pela sua vida, porque Cristo pagou um alto preço para que você andasse em novidade de vida. Pastor, isso aí doeu. Graças a Deus, doeu em mim também. O preço que nós temos que pagar para andar em novidade de vida sempre será pequeno comparado ao que Cristo pagou. Irmãos, preste atenção. Para andar em novidade de vida, nós precisamos pagar um preço. Viu? Para andar com uma vida nova com Jesus, você pagar um preço. Não vem pronto. Vida com Deus não vem pronta. Vida espiritual não vem pronta. Vida em santidade não vem pronta. Andar em novidade de vida não é instantâneo, não. Existe um preço a ser pago, mas o preço que nós vamos pagar nunca vai se comparar ao preço que Jesus pagou por nós. Qual é o preço que você tem que pagar para andar com Deus? Não, para e pensa um pouco aí, no seu lugarzinho, onde você está hoje? Sentadinho na sua cadeira, bonito e cheiroso. Qual que é o preço que você tem que pagar para andar em novidade de vida hoje? Você sabe, eu sei. Qual que é o preço que nós temos que pagar? Pastor, eu tenho que abandonar os vícios. Deixa eu te falar uma coisa. Esse preço é baixo para você andar com Jesus. Paga ele. Pastor, eu tenho que parar de trair meu cônjuge. Então deixa eu te falar uma coisa. Esse preço é baixo. Paga ele para você poder andar com Jesus. Pastor, o preço que eu tenho que pagar é parar de mentir. Então pare de mentir, que o pai da mentira é o diabo. Pastor, o preço que eu tenho que pagar para andar em novidade de vida é pagar o que eu devo para os outros. Então deixa eu falar uma coisa, paga o que você deve. E ande em novidade de vida. Qual é o preço que você tem que pagar? Qual será o preço que eu tenho que pagar? Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa o valor, por uma vida com Deus vale a pena. Não importa o valor que nós temos que pagar, não importa o preço que nós temos que pagar, para andar com Jesus vale a pena, para ter uma vida com Deus vale a pena, para viver o novo de Deus vale a pena. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, reveja seus princípios, reveja seus valores, porque talvez aquilo que está custando muito caro para você vai te deixar longe de Deus. Talvez aquilo que está custando muito caro para você vai te deixar fora da salvação. Se é necessário pagar um preço para estar com Jesus, pague o preço que é necessário. Mas viva o novo de Deus. Entendeu? Diga amém. Versículo 5. Quinta atitude que nós precisamos ter para viver o novo de Deus: seja semelhante a Cristo. Seja semelhante a Cristo. Porque se formos plantados, versículo 5, presta atenção. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte,
também seremos na sua ressurreição. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Olhe para mim, tem gente achando que vai ser semelhante a Cristo só no dia da ressurreição. Porque deixa eu te contar uma história verídica, verdadeira. Quando Jesus voltar, esse corpo que você está vendo, ele vai ser desfeito. A Bíblia diz que aqueles que forem salvos, aqueles que são salvos, terão um corpo glorificado. Então nós seremos semelhantes a Jesus, pastor Juan. Só que a vida de ser semelhante a Cristo não começa na nossa morte, ou não começa no dia que Jesus voltar. A nossa vida de semelhança a Cristo começa no dia que você entrou por aquela porta. A sua vida de semelhança a Cristo começa no dia que você aceitou Jesus. O dia que nós fomos salvos, o dia que nós aceitamos a Cristo, ali começou o dia de ser igual a Jesus, de ser semelhante. Então o que nós precisamos para viver o novo? Ser semelhante a Cristo. Jesus disse: vós sois meus discípulos. Discípulo parece com quem? Diga, com o mestre. Sabe o que Jesus disse? Vós sois meus discípulos. Jesus estava dizendo: vocês vão se parecer comigo. Jesus estava dizendo: vocês vão se parecer comigo. Sabe o que Paulo disse lá em 1 Coríntios? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo disse? Olha, pode me imitar, eu estou imitando a Cristo. Então se vocês forem parecidos comigo, vocês serão parecidos com Cristo. Então a Bíblia está nos chamando para se parecer com Ele. Então, meu irmão, não adianta falar que é de Jesus. O importante é se parecer com Ele. Tem muita gente que anda com a camiseta dizendo assim: eu sou de Jesus. Já viu alguém assim? Tem gente que fala assim: olha, propriedade exclusiva de Deus. Mas não é sobre ser dele, mas se parecer com Ele. Se pareça com Jesus. Se pareça com Jesus, seja semelhante. Quem quer viver o novo de Deus? No começo tinha mais gente, agora as mãos já começou a diminuir. Mas vamos lá. Quem quer viver o novo de Deus? Seja semelhante a Cristo. Pastor, é possível? A Bíblia diz que é. O filho deve se parecer com o pai. Sabe o que Jesus disse? Jesus era Deus, né? Jesus falou assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava falando para os discípulos e para a multidão o seguinte: vocês querem conhecer a Deus? Olha para mim. Irmão, você tem coragem de chegar lá onde você trabalha e falar para todo mundo, falar: gente, é o seguinte, vocês querem conhecer a Deus? Olha para mim. Pegou, hein? Ficou difícil. Mas isso é o propósito de Deus para nós. Sabe o que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai. O filho precisa parecer com o pai. Esses dias conversando com uma professora, ela até está aqui hoje, mas não vou falar o nome, porque tem muitas, né? Esses dias conversando com uma professora aqui da igreja, ela falou assim: olha, lá na escola tem umas crianças que são uma bênção. Uma bênção. Sabe aquelas crianças que são uma bênção? Aquelas. Mas aí quando você chama o pai para vir na escola, e aí o pai chega, você entende por que a criança é uma bênção. Porque o pai é uma bênção, igualzinha a criança. A criança se parece com os pais. O pai é violento, a criança é violenta. O pai fala muito, a criança fala muito. O pai é elétrico, não para quieto, a criança é elétrica, não para quieta. Os filhos se parecem com os pais. Viu? Então quando você for chamado na escola que seu filho está fazendo bagunça, fica tranquilo, irmão, ele parece com você. Isso não é exclusividade sua não, viu? Comigo acontece também. Então o filho se parece com o pai, e o propósito de Deus para nós, para que nós vivamos o novo, é ser semelhante a Cristo. Quem entendeu diz glória a Deus. Eu não posso deixar passar essa aqui, não posso. Tem gente que fala assim, ó, esse é meu jeito. Eu sou assim. Esse é meu jeito. A madeira é assim mesmo. O goiano tem esse negócio. Não, a madeira é assim mesmo.
Eu sou assim. E tem gente que fala isso para poder justificar a sua falta de educação. Tem gente que fala isso para poder justificar ser grosso com os outros. Eu sou assim, se quiser, eu sou assim. Conhece alguém? Não fala não, deixa para lá. Vai que está aqui. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou bravo, eu sou nervoso, eu sou ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não te chamou para você ser igual a você não. Jesus te chamou para você ser igual a Ele. Amém? Quer aplaudir? Aplaude direito. Glória a Deus. Jesus não nos chamou para ser igual a nós não, irmão. Que a gente é complicado. O ser humano é difícil. É por isso que Jesus está falando assim, olha, sejam igual a mim. Pastor, mas o pecado deteriorou o homem. Por causa do pecado o homem não consegue ser igual a Jesus não. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus restaura a nossa vida para a gente ser igual a Ele. Jesus restaura a nossa vida para a gente ser igual a Ele. Jesus cura, salva, liberta e às vezes até deixa bonito. Tem um povo que chega na igreja meio feio de vez em quando. Mas passa um tempo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e a pessoa fica bonita. Amém? Aqui hoje só tem bonito. Não tem ninguém feio mais. Então, Jesus te chamou para você ser parecido com Ele. Ouça bem o que eu vou te dizer. Nós somos semelhantes a Cristo quando nós submetemos a sua vontade. A vontade que é para ser feita não é a sua, não é a minha, é a vontade dele. Amém? Nós somos semelhantes a Cristo quando nós esperamos pela justiça de Deus. Para de ser justiceiro. Para de querer resolver as coisas. Deus é aquele que nos justifica. Nós somos semelhantes a Cristo quando nós amamos o nosso próximo e servimos o nosso próximo. Entendeu? Nós somos semelhantes a Cristo quando nós amamos quem está perto. Tem gente que fala assim, olha, você precisa amar o próximo. O cara lembra de um morador de rua que mora lá não sei na onde. Não. Você começa pela família da fé mesmo. Pelo irmão, dá uma olhada para quem está do seu lado aí. Sabe por onde começa a amar o próximo e servir o próximo? Por esse bonitão aí. Viu? Começa por ele, ame o próximo, sirva o próximo. Isso é ser semelhante a Cristo. É dar a outra face, é dar a túnica. É fazer mais do que nos é pedido. É não pagar o mal com o mal. Nós falamos isso na quinta-feira. O cristão, presta atenção, o cristão não é conhecido por aquilo que ele é. O cristão é conhecido por aquilo que ele dá. Vou repetir que você não entendeu. O cristão não é conhecido por aquele que ele é. Ninguém vai olhar para você e falar assim, rapaz, você é crente à toa. Quando alguém olhar para você e falar assim, você é de Deus, você é cristão, é porque ele viu alguma coisa em você. Você não há como confundir. O cristão é conhecido por aquilo que ele dá. A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Você não chega numa mangueira, irmão, num pé de manga enorme, cheio de manga, e fala, nossa, que pezão de abacate. Por que você não fala que é abacate? O que está pendurado nele? Manga. Se está pendurado manga, é um pé de... Cristão tem que ser conhecido pelos frutos do Espírito na vida dele. Aliás, pelo fruto do Espírito. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade. O cristão é conhecido por aquilo que ele dá. Então, para viver o novo de Deus, você precisa ser semelhante a Cristo. Amém? Outra coisa. Versículo 11, vamos pular um pouquinho para não acabar. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Ano de 2020, ano de viver o novo de Deus. Mas para viver o novo de Deus, você precisa viver para Deus. Viva para Deus. Posso fazer algo profético? Pega a sua mão direita. Diga assim, nesse ano. Mais forte que é para Deus. Diga, esse ano eu vou viver
para Deus. Eu vou viver para Deus. Pastor, vou largar tudo, abandonar minha casa, minha família e vir para a igreja? Não. Você vai viver Deus, viver o novo de Deus, aonde você mora, com a sua família, com a sua casa. Porque viver o novo de Deus na igreja é fácil, irmão. Difícil é viver o novo de Deus lá fora. Então, viva para Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: para quem você tem vivido? Olha bem para mim aqui, responde essa pergunta para você: para quem você tem vivido? Será que você tem vivido só para você? Tem gente que vive só para ele mesmo. Tem gente que vive só para o trabalho. Tem gente que vive só para a família. Para quem você tem vivido? A Bíblia diz aqui, olha, que nós estamos vivos para quem? Para Deus. Chegou a hora de viver para Ele. Chegou a hora de viver para Deus. Dê os seus melhores dias para Ele. Dê os seus melhores dias para o Senhor. Tem gente que pensa assim: olha, pastor, eu até gosto de vir na igreja, mas eu só vou firmar um compromisso com Deus quando eu estiver bem velhinho. Aí eu não tenho mais com o que me preocupar, vivi tudo que eu queria, e aí eu vou viver para Deus. Não, você não vai viver para Deus, você vai morrer para Deus. Deixa eu te falar, quando você conversa com um homem de Deus, muitas vezes ele fala assim: eu me arrependo, ou ele fala assim: eu queria ter aceitado a Cristo mais cedo. Pastor Antônio vive dizendo isso. Ele falou assim: eu queria ter conhecido a Cristo mais novo, para poder fazer mais. Posso te dar uma dica para viver o novo de Deus? Dê os seus melhores dias para Ele. Dê o seu melhor para Ele. Dar o melhor não é só oferta, não é só dízimo, é os seus melhores dias. Viva para Ele. Deixa eu deixar uma frase para você: uma vida que não é vivida para o Senhor é uma vida desperdiçada. Uma vida que não é vivida para o Senhor é uma vida desperdiçada. Cuidado, meu irmão, para você não estar desperdiçando a sua vida. Para encerrar, versículo 12, 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A última atitude para a gente viver o novo de Deus é ser instrumentos de justiça. Preste atenção nesse último: ser instrumentos de justiça. Quando Jesus nos salva, Ele nos justifica, é instantâneo. Quando Jesus te salva, Ele te justifica. E quando Ele te justifica, você tem então autorização para estar diante de Deus. Você se torna inculpável diante de Deus. Quando Jesus te salva, Ele te justifica e você se torna inculpável diante de Deus. Pastor, o que isso significa? Jesus nos torna justos. Nós não éramos justos, mas Jesus nos torna justos. E o justo, aonde ele anda, ele semeia justiça. O justo, aonde ele anda de forma reta. O justo, aonde ele anda, ele é instrumento de justiça. Deus te fez justo. Jesus te justificou para você ser um instrumento de justiça aonde quer que você vá. Pastor, eu não entendi, meu corpo não pode mais ser usado para desonra, mas agora só para honra, está dizendo o versículo. O que é ser justo, pastor? O que é essa justiça? Deixa eu te explicar, ouça bem. A palavra grega para justiça aqui, ela tem alguns significados. O que é ser um instrumento de justiça? É você ter uma condição aceitável diante de Deus. O pecado não te separa de Deus mais, amém? O que é ser um instrumento de justiça? É você estar num estado aprovado diante de Deus. Antes você era culpado, não podia estar diante de Deus, mas agora você está aprovado e você pode estar diante de Deus. É você ter integridade, pureza de vida. O que é ser instrumento de justiça? É ter pensamento correto,
Coloca a mão assim na mente, aqui do ladinho. Diga assim: justiça é ter pensamento correto. Coloca a mão no coração. Diga assim: justiça é ter sentimento correto. Agora abra a mão assim. Diga assim: justiça é ter ações corretas. Então, quem é instrumento de justiça, ele pensa certo, ele anda certo, ele age certo. E ele semeia isso por onde quer que ele anda. Então, o que é ser um instrumento de justiça? Tem alguém pensando, fala assim: pastor, então eu vou ser juiz, vou julgar os irmãos. Isso é ser instrumento de justiça? Não. Instrumento de justiça é manifestar o amor de Deus pelas pessoas. Ser instrumento de justiça é você manifestar o amor de Deus aonde quer que você vá. A ser instrumento de justiça é você anunciar o reino de Deus aonde quer que você esteja. Ser instrumento de justiça é você fazer o bem a todos, especialmente às famílias da fé. Fazer o bem. Ser instrumento de justiça é sermos intercessores uns dos outros, é levarmos as cargas uns dos outros. Irmão e irmã, olhe para mim, para de viver sozinho. Seja instrumento de justiça na vida do seu irmão e deixe o irmão ser instrumento de justiça na sua vida. Deixe o irmão manifestar o amor de Deus na sua vida e manifeste o amor de Deus na vida do seu irmão. Nós temos 3 pilares esse ano. Primeiro, unidade. Segundo, serviço. Terceiro, amor. Quem é instrumento de justiça anda em unidade, anda servindo e anda em amor. Ser instrumento de justiça é fazer com que, através das nossas atitudes, o mundo glorifique a Deus. Que as pessoas possam olhar para vocês, que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o Senhor por aquilo que elas estão vendo na nossa vida. Que as pessoas possam olhar para nós, ver algo diferente e possam glorificar a Deus por aquilo que elas estão vendo em nós. Isso é ser instrumento de justiça. Encerrando, a minha oração é para que você viva o novo de Deus. Novo de Deus não é carro novo. Novo de Deus não é casa nova. Deus pode te dar isso, fique tranquilo. Mas o novo de Deus é uma vida nova com Ele. Atitudes novas nesse ano. Olha aqui comigo, olha aqui, está tudo aqui. Viva o novo de Deus. Primeiro, entenda a graça de Deus. Morra para o pecado. Faça parte da nova aliança. Ande em novidade de vida. Seja semelhante a Cristo. Viva para Ele e seja um instrumento de justiça. Amém. O cristão, ele não é uma pessoa que jamais erra. Não. O cristão não é uma pessoa que jamais erra. Mas o cristão é alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois da queda. Preste atenção. O cristão não é uma pessoa que jamais erra. O cristão é alguém capacitado a se arrepender, a reerguer-se, a recomeçar de novo depois da queda. Talvez alguém saia daqui hoje e fale: pastor, para eu poder viver isso aí que você está falando, eu preciso melhorar demais. Fique tranquilo. O cristão não é alguém que jamais erra. O cristão é alguém que tem a capacidade de se arrepender, de se reerguer e viver o novo de Deus. Cristo pagou um alto preço para você poder recomeçar. Não pense que você não tem mais jeito. Não pense que para a sua vida não tem mais como. Não, tem sim, você está aqui hoje. Você veio aqui porque Cristo te trouxe nesse lugar. Então há uma oportunidade de recomeçar. Mas posso te dar um conselho? Recomece vivendo o novo de Deus. Recomece entregando a sua vida para Deus. Comece 2020 entregando a sua vida para Deus, para Jesus. Viva para Ele. Quem quer viver o novo de Deus? Irmão, erga sua mão bem alto, pelo amor de Deus, e diga assim: eu quero. Não, de verdade, não é para mim não. Diga para Deus, diga: Deus, eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Feche seus olhos.